Bem-vindos a mais um vídeo do canal Conhecimentos da Humanidade. E hoje é dia de falar de mais um continente misterioso que sumiu da história humana. Nós vamos falar sobre Lemúria. Lemúria seria um continente que, de acordo com uma teoria científica que já foi desmentida, é bom eu colocar aqui, ela foi apresentada em 1864 por um zoólogo chamado Philip Schackler, e seria um continente que existia no Oceano Pacífico e afundou lá por causa de acidentes e tragédias naturais. A teoria foi proposta como uma explicação para a presença de fósseis de lêmures em Madagascar e no subcontinente indiano, mas não na África ou no Oriente Médio. Então nosso amigo zoólogo, Philip Schackler, ele estava querendo, na verdade, provar que existia uma faixa de terra que ligava a Índia a Madagascar. E aí, para isso, ele criou a teoria de que existia um continente ali. Então isso não tem nada a ver com coisa esotérica, ocultista, mas depois, com o tempo, quando a gente começou a descobrir teoria científica de Pangeia, descobriu que os continentes estavam juntos e tudo, e como é que eles estavam encaixados, aí ficou mais fácil de entender por que esses fósseis foram encontrados, por exemplo, em Madagascar e na Índia, e não na África, no continente africano, né, ou no Oriente Médio. Mas é óbvio que alguém foi lá e começou a gostar dessa ideia de ter uma faixa de terra, porque leu essa parte do trabalho dizendo, olha, tem um zoólogo falando disso, e aí as teorias sobre Lemúrias e outras terras submersas começaram também a ganhar força, e elas vão perder força na década de 60, olha que legal, né? A década de 60 é quando começa a teoria da deriva continental do Alfred Wegener, que foi apresentada em 1912, na década de 60 ela se torna mais conhecida e ela é comprovada, e aí isso tudo começa a ajudar a explicar a parte da teoria da similaridade de organismos vivos em várias partes do mundo. E aí, beleza. Nosso amigo, então, teve ali a sua tese só na década de 60, mas teve um biólogo chamado Ernest Haeckel, que em 1870 ele começou a desenvolver uma teoria de que essa faixa de terra era real e que Lemúria poderia ser o lar ancestral da humanidade, e aí ele fez com que a teoria se movesse além da geologia e da zoologia ou da zoogeografia para uma questão de ocultismo e esoterismo. Não que ele estava pensando assim, mas uma ocultista muito famosa chamada Helena Blavatsky, no final do século XIX, inseriu a Lemúria dentro de uma doutrina místico-religiosa que ela fundou, chamada de Teosofia. E ela afirmou que esse continente foi a pátria dos ancestrais humanos, que eram chamados de lemurianos. Os escritos da Blavatsky tiveram um impacto significativo no esoterismo ocidental, popularizaram o mito de Lemúria e seus habitantes místicos. Isso é óbvio que deu força para outras teorias, como a de Mu, que a gente já falou aqui no canal, de Atlântida, que a gente também já falou aqui no canal, e aí ela diz que os lemurianos eram um pouco diferentes de como nós nos enxergamos hoje. Dentro dessa cosmologia dela, os lemurianos, eles são descritos como gigantes, sexualmente hermafroditas, ovíparos, ou seja, eles punham ovos, eram mentalmente subdesenvolvidos e espiritualmente mais puros do que as seguintes raças raízes. Vamos lembrar que para a teosofia a gente tem as raças raízes, e essas raças raízes iriam até a 7ª raça raiz. A raça nascidos do ovo, ou a raça lemuriana, seria ali a 3ª raça. Então é uma raça que seria uma raça ancestral à raça humana, que é a nossa raça, que é chamada na teosofia de raça ariana, que é a atual raça que tem mais ou menos 1 milhão de anos, segundo a Blavatsky. E aí, o que você achou? Blavatsky está certa com a sua teoria de Lemúria? Será que ela só leu ali aquelas propostas científicas, acreditou naquilo e depois não viveu o suficiente para ver que aquelas teorias não faziam mais sentido? Ou será que ela teve acesso a mestres espirituais que contaram alguma verdade para ela que a gente não sabe? Fica aí, e a gente ainda vai falar das raças raiz aqui no canal. Um beijo grande no seu coração, esfirras lemurianas para vocês, e que vocês tenham um ótimo dia. Um beijo.